Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar, a aula dessa semana. A gente vai estudar hoje os elementos da narrativa, tá certo? E o que são esses elementos da narrativa que a gente vai começar a estudar? Imagine que todos os textos que vocês conhecem estão divididos em grupos, tá certo? O grupo dos textos narrativos, o grupo dos textos descritivos, o grupo dos textos informativos e por aí vai, tá? A gente vai estudar hoje a sequência narrativa. Dentro dela estão todos os textos narrativos. E o que é narrar? O que é uma narração? Narrar é contar uma história, tá certo? Então, dentro da sequência narrativa estão todos os tipos de textos que contam história. Por exemplo, conto de fadas, a crônica, a resenha, a notícia e vários outros, certo? Porém, todos esses textos, eles têm as suas especificidades e eles têm coisas em comum, tá certo? O que é comum a todos os textos narrativos? Os elementos da narrativa. Então, hoje a gente vai entender o que é isso, tá certo? Quais são esses elementos? Os principais elementos são enredo, espaço, tempo, personagem, narrador e discurso, tá certo? Vamos entender. Primeiro, o que é o enredo, tá certo? Que tô com um papelzinho que eu vou ler para vocês. O enredo é o elemento fundamental da narrativa. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam as ações do personagem. É a história em si. O que é que vai acontecendo dentro da história? Eu tô falando de quê? Isso que eu tô falando é o enredo, é o que eu estou contando, tá certo? Ele se divide em situação inicial, é quando o autor apresenta os personagens, o comecinho da história, que ele vai mostrando mais ou menos, dando ideia do que é que vai acontecer, tá certo? Estabelecimento de um conflito. Um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Tá explicando mais ou menos, e as coisas começam a se desenrolar a partir de um fato, tá certo? Desenvolvimento. Ao longo dessa sessão, o autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito, ok? Clímax. Depois das diversas ações dos personagens, a narrativa é levada ao ponto de alta tensão. Ou seja, começa a história com calma, acontece algo que modifica aquela calma e que os personagens vão tentar resolver aquele problema. E o clímax é a parte mais importante da história, é aquela que, putz, por exemplo, contos de fadas bem conhecido, Chapeuzinho Vermelho, né? Fala da mãe, da avó, da Chapeuzinho, que a mãe manda levar os doces, não sei o quê. E quando chega naquela parte, né, que ela tá ela e o lobo, que olhos grandes é para te ver melhor, né? Que nariz grande, né, é para se cheirar melhor. Quando ela descobre que a avó não é o lobo, aliás, a avó é o lobo, né? Então tem o clímax da história, aquela parte mais emocionante da história, tá certo? Que a gente pode chamar de clímax, tá bom? E o desfecho é a conclusão da história. É, por exemplo, quando o caçador mata o lobo e todos vivem felizes para sempre. Salva a vovozinha e vivem felizes para sempre, tá certo? Então, o enredo é a história em si, é o que está sendo apresentado, é o que está sendo contado para as pessoas, tá bom? Além do enredo, a gente tem o espaço. O que é o espaço? É onde a história acontece. Na Chapeuzinho, na casa da vovó, né? Onde acontece a parte mais importante, tá certo? Pode ser que a história aconteça na praia, no shopping, numa sala de aula. É onde a história está acontecendo, chama-se de espaço. É o espaço em que eles estão habitando naquele momento, tá certo? O espaço que eu tô agora, a minha casa, tá certo? Então, espaço é o lugar onde a história está acontecendo, tá ok? O tempo. O tempo é quando a história foi contada. Foi no passado, foi no presente, vai ser no futuro, ainda vai acontecer. Quando foi que a história aconteceu? É o tempo, tá certo? Em alguns textos, vocês vão encontrar data, por exemplo, notícia de jornal, tá certo? De revista,
Postagem em blogs, na internet, vai ter a data, vai ter a hora, tá certo? O dia, a hora, quando aconteceu. Em muitos tipos de texto vocês vão saber, mas em alguns textos não vai dar para saber quando aconteceu a história. Você sabe que aconteceu em algum momento, mas você não sabe quando. Por exemplo, a própria Chapeuzinho Vermelho. Quando aconteceu? A gente sabe que era uma vez, mas era uma vez quando? Não dá certeza, tá certo? Então, o tempo ele pode ser dividido de duas maneiras: tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo cronológico é quando eu sei quando a história aconteceu. Dá para saber, tá certo? Tá relacionado à passagem de dias, meses, horas, anos, tá certo? Quando tiver referência a alguma data, chama-se de tempo cronológico. E o tempo psicológico é quando não faz referência a nada, tá? Você não tem como você saber quando aconteceu, tá certo? Estão entendendo? Qualquer dúvida, me perguntem, tá certo? Além do espaço, do tempo, do enredo, a gente tem o narrador. Quem é o narrador? É a pessoa que conta a história. Claro, se eu vou contar a história, se eu vou narrar, tem que ter um narrador, tá certo? Então, o narrador é a pessoa que conta essa história. E ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um narrador personagem, ou ele pode ser um narrador observador, tá certo? Qual é a diferença? O narrador personagem, ele conta a história dele próprio. Por exemplo, eu hoje de manhã acordei, postei as minhas aulas, né, no WhatsApp do grupo das escolas, tirei a dúvida dos meus alunos, agora eu estou aqui gravando a aula para os meus alunos poderem estudar. Então são as coisas que eu fiz, eu estou contando a minha história. Ou algo aconteceu comigo no final de semana, algo aconteceu, menino, uma vez quando eu era criança, eu fui no shopping, eu me perdi da minha mãe, então eu estou contando a minha história. Eu sou a personagem da história, porque sou eu que estou falando, eu que estou contando a minha história, tá certo? O observador, ele conta histórias de uma outra pessoa, como novamente o exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Quando eu conto a história dela para vocês, eu tô contando a história de alguém, não é a Chapeuzinho falando para vocês, sou eu falando para vocês. Então eu tô contando a história de uma outra pessoa. Então o narrador ele não faz parte da história, ele só observa a história da pessoa para contar para você. Quando você chega para sua amiga e vai falar da vida dos outros, tá certo? É mais ou menos isso. Você está contando a história de alguém. Então você está sendo um narrador observador. Não participa da história, só conta a história de alguém, tá certo? Temos também os personagens. Quem são os personagens? As pessoas que fazem parte da história. No caso da Chapeuzinho, a Chapeuzinho, o lobo, a avó, o caçador, a mãe, tá certo? Então tem os personagens, são as pessoas que fazem parte da história. Os personagens têm o protagonista. Quem é o protagonista? É o personagem principal da história. Quem é? A Chapeuzinho. Geralmente é o herói ou a mocinha, né, que é o personagem da história. Temos os antagonistas, que são os vilões, como no caso o lobo, tá certo? E tem os coadjuvantes, que são os personagens que não são tão... são importantes, mas não são os principais, como, por exemplo, a mãe, a avó, o caçador, tá certo? Fazem parte da história, mas não são também, assim, os personagens principais, tá ok? Pronto, esses são os principais elementos da narrativa. Deu para vocês entenderem? Personagens fazem parte da história. Ah, faltou o discurso, né? Que eu até coloquei no texto da bola, né? Que vocês fizeram na semana passada. E algumas pessoas ficaram em dúvida. O discurso é a maneira como o narrador está contando a história para vocês, tá certo? Tem o discurso direto e o discurso indireto, tá certo? Que é em primeira... Desculpa, discurso direto e indireto. O discurso direto, as personagens falam entre si. Existe a fala das personagens dentro da história. Por exemplo, que olhos grandes são esses? É para te ver melhor. Existe um diálogo entre o Chapeuzinho e o lobo. Né? Aparece o travessão, aparece os dois pontos, sinais de aspas, dando a entender que as personagens vão falar. E tem o discurso indireto, em que elas não falam.
Só o narrador fala por elas. É como se eu dissesse, a Chapeuzinho perguntou pro lobo porque o olho dele é tão grande. Ele disse que era para poder enxergá-la melhor. Então, eles não estão conversando entre si. Eu estou falando por eles. Tá certo? E o discurso ele pode estar em primeira ou terceira pessoa. Tá certo? Como assim? Tem a ver com a questão do narrador, personagem ou observador. O discurso em primeira pessoa é o narrador falando. É como se ele fosse o personagem da história. Vocês vão ver a referência à primeira pessoa do discurso, que é o eu. Eu acordei, eu fiz, eu caminhei, eu falei, eu fiz isso, isso e isso. Ou nós fomos, nós estudamos, nós saímos, tá certo? E em terceira pessoa, é quando eu tô falando de alguém, tá certo? Ele acordou, ele saiu, ele fez, ela falou com o lobo, ela levou os doces pra avó, tá certo? Então, primeira pessoa quando o narrador é personagem, quando ele faz parte da história. E terceira pessoa quando o narrador é só observador, tá? Ele não faz parte da história, ele tá falando da história de alguém, tá certo? Deu para vocês entenderem? Eu vou ler agora um texto, rapidinho, tá? O texto chamado A Namorada, do escritor Manuel de Barros, e a gente vai procurar, dentro desse texto, os elementos da narrativa, tá bom? Vamos lá. É um poeminha narrativo chamado A Namorada. Ó. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. E então era agonia. No tempo do onça, era assim. Então vamos lá, vamos analisar esse poeminha, tá certo? Primeiro, quem são os personagens da história? O menino, que tá contando, a namorada dele e o pai da namorada, tá certo? O discurso é direto ou é indireto? Existe um diálogo entre eles? Não diretamente, tá? É o narrador que tá falando, né, por eles, tá certo? O texto está em primeira ou em terceira pessoa? Primeira pessoa, né? É o menino que está falando, então o diálogo está em primeira pessoa, está se referindo a ele e a namorada. A gente, tá certo? Então, a gente, né? O nós, tá ok? Está em primeira pessoa. Até porque ele é narrador personagem, está contando a história, então está em primeira pessoa. O espaço, onde está acontecendo essa história? No quintal da casa deles. Não é em que eles se correspondiam trocando a pedra de um lado para o outro. Então, ali no quintal da casa deles. Quanto ao tempo, dá para saber quando a história aconteceu? Não exatamente. A gente sabe que só faz muito tempo que aconteceu, né? Uma lembrança do personagem. Então, eu considero esse tempo cronológico ou psicológico, porque não dá pra gente saber, tá certo? O enredo é a história em si, né? Começa ele falando, né, da dificuldade de comunicação com a namorada, falando que o pai era uma onça, né, como é que eles faziam para burlar isso, burlar o namoro, que era a comunicação entre as pedras. Então, é a história em si que está sendo contada, tá ok? E é isso, gente, tá? Acho que eu falei, dei um exemplo, assim, mais ou menos de todos os elementos da narrativa. Se eu não tiver falado de algum, me lembrem e analisem, tá certo? E é isso, né? Esses elementos são os elementos básicos, né, que vai ter em todo o texto narrativo, tá bom? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Me procurem no privado, me procurem no grupo, façam perguntas, por favor, não fiquem com dúvidas, tá certo? Então, de explicação é isso, tá certo? Eu vou colocar um link do YouTube, além dessa minha explicação, vou colocar uma outra aula de outro professor, tá? Vou tirar do YouTube, para que possa reforçar ainda mais o conhecimento de vocês, tá certo? Então, beijo, tá certo? Boa aula, boa atividade, tá certo? Vou passar a atividade para vocês e a gente se vê depois. Não deixem de tirar dúvidas comigo, tá bom? Um abraço.